são jogos onde as marcações prevalecem, né? E eu acho que ao longo de toda essa competição nós vimos realmente a equipe adversária uma equipe muito sólida. Sólida, nós temos que reconhecer, é difícil de ser infiltrada, isso trouxeram já do campeonato argentino, assim como a equipe de São Paulo também. Nós tomamos um gol apenas na competição. Então é uma equipe sólida, é uma equipe que apresenta também qualidades defensivas para que possa dar sustentação ao meio e ao ataque, para que aí nós possamos encontrar os caminhos. Eu acho que só com jogadas individuais você consegue buscar infiltrações, só com movimentos de ataque à última linha você conseguiria encontrar também caminhos. Nós buscamos a todo momento um jogo difícil, complicado, muito disputado. Foram 180 minutos muito brigados. Lá eles foram muito felizes na oportunidade que tiveram. E aqui eu acredito que nós tenhamos tido um comportamento um pouco mais paciencioso para que pudéssemos entrar nos momentos certos e buscássemos o gol a todo instante. Eu acho que essa foi a tônica dos 180 minutos de partida, sendo que na primeira nós não alcançamos as infiltrações que precisávamos. Hoje um pouco diferente, porém 2 jogos complicadíssimos. Dorival, boa noite. Para o jogo, outro mata-mata da semana que vem, você vai ter um time mais forte, mas você consegue projetar uma partida antes da bola rolar, obviamente, né? Porque depois tudo pode mudar, mas parecida contra o Corinthians, até pela forma como o Corinthians jogou contra o News Old Boys na Sul-Americana, ou você acha que pode ser um jogo completamente diferente? Não, eu acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida também lá na Arena. Nós teremos... são 2 equipes que se conhecem, se respeitam, sabem das suas características, estudam, conhecemos todos os movimentos do Corinthians, como eles nos conhecem. Eu acho que nós faremos novamente um jogo muito disputado, agressivo, como foi o jogo de hoje. As 2 equipes buscando a todo momento, né, neutralizarem possíveis movimentos de ataque das equipes adversárias e, com isso, concentrando muito o jogo num setor de meio campo. Eu acredito que nós tenhamos vencido esse duelo de meio campo, tivemos muito mais posse, mas é muito difícil infiltrar numa equipe tão bem armada, tão bem protegida e que marca com tamanha consistência. Tudo bem. Hoje a minha pergunta vou fazer ao Alisson. Boa noite. Boa noite. Dentro do contexto da partida, agora é mais fácil falar, com a classificação ainda mais garantida, é mais tranquilo falar, mas na hora, como manter a tranquilidade mental, principalmente, também é difícil falar sobre a arbitragem ter sido bem criticada pelo torcedor de São Paulo hoje, né, dentro da partida, e também no final daquele primeiro tempo uma discussão mais acalorada. Como manter a tranquilidade para, ainda com o resultado não garantido, uma passagem sem precisar dos pênaltis, o time manter a concentração dentro do jogo? Olha, eles, desde o início do jogo, né, a gente viu que toda hora eles caíam, toda hora eles seguravam, e isso aí vem causando ansiedade, né, na torcida, isso também nos causa ansiedade, e acaba que ele vai parando muito o jogo, e o jogo vai ficando aquele jogo amoroso. Então a gente, né, tinha que buscar o resultado, como saímos atrás lá, a gente tinha que reverter essa situação, e isso acaba te desgastando emocionalmente. Então, né, a gente conseguiu ali conversar, né, a comissão, junto com os atletas ali fora, a todo momento nos passava tranquilidade para que a gente pudesse esquecer eles, e ainda bem que a gente conseguiu, né, fazer aquele gol ali no primeiro tempo para que as coisas elas pudessem ficar assim mais tranquilas, né. Acabou que no fim do primeiro tempo a maior discussão foi que o árbitro, né, o Nestor foi falar com ele acabou virando para o Nestor meio que dando um tapa assim para trás nele. Então isso que nos deixou ainda mais irritados com ele. Mas chegamos no vestiário, conversamos, sabíamos que tinha que deixar ele de lado, né, focar no jogo para que a gente pudesse conseguir o segundo gol, e fomos felizes, fizemos uma grande partida. Tem que valorizar o quão lutamos hoje para que a gente conseguisse essa classificação. Dorival,
O fator confiança é muito importante no futebol, né? E vocês passaram por um momento de desconfiança antes da partida de hoje por conta dos 5 jogos sem vencer. Essa classificação, o que ela significa para o ambiente e para que vocês cheguem também com moral para a próxima decisão? O que significou a classificação de hoje diante de tudo que vocês passaram nos últimos dias? E hoje você consegue nos detalhar um pouco mais a programação de Rames e Lucas? Infelizmente, nós só conseguimos avaliar uma equipe com vitórias. Essa é a grande verdade e a realidade do futebol brasileiro. A exceção do jogo do Cuiabá, que foi um jogo muito brigado, tecnicamente nós não estávamos num grande dia. Os outros 4 resultados não foram motivos assim, eu não vi motivos nenhum para que nos desesperássemos, perdêssemos a nossa organização, a nossa maneira de jogar, passássemos a ter desconfiança. A desconfiança aqui dentro não aconteceu em momento nenhum. Garanto isso para você. Não houve desconfiança, não houve incerteza, nós sabíamos o que estávamos fazendo em campo e os resultados não acontecendo. Quando você tem partidas desse tipo, você tem que se convencer que talvez não seja o teu momento e continuar trabalhando para que você encontre o seu caminho novamente. Então, eu mesmo no dia seguinte chegava para eles e falava: não tem motivo nenhum para gerarmos desconfianças, incertezas, inseguranças, porque não é esse o caso. Não deixamos de lutar, de nos entregarmos, de criarmos, de buscarmos o gol adversário a todo momento. Jogamos sempre da mesma forma que nós atuamos a grande maioria dos jogos do campeonato. Foi uma sequência interessante, porque os resultados não aconteciam. Agora, nada que nos descontrolasse, que nos desesperasse, que fizéssemos mudar rumos, planos, tudo isso. Por isso que, infelizmente, a vitória tem que acontecer de qualquer jeito, porque só assim você encobre muita coisa, você deixa que esse possível ambiente externo tenha qualquer tipo de interferência no seu grupo. E nem sempre isso é possível. O futebol é o único esporte coletivo que, às vezes, você vai fazer por merecer e vai finalizar a partida perdendo. O Lucas já está muito mais adiantado, o Rames vem evoluindo, é um processo um pouquinho mais lento, mas não quer dizer que, de repente, não o tenhamos em condições aí no domingo. Quantos minutos a gente não sabe, mas o tempo que for necessário para que ele busque uma readaptação. É importante que isso aconteça. Por isso que nós vamos conversando dia a dia, que é o que nós estamos fazendo sempre, para que diminuamos aí esse tempo, né, de readaptação dele. Dorival, tudo bem? Hoje o São Paulo ele bateu 1 milhão de torcedores aqui no Morumbi, e em relação à temporada passada precisou de 7 jogos a menos, né? A média, provavelmente com o jogo de hoje, deve estar na casa dos 45 mil torcedores por partida aqui no estádio. A pergunta que eu queria fazer para você, se já teve aqui em outros momentos, você acha que o perfil do torcedor do São Paulo ele vem mudando? Pelo menos o São Paulo teve esse período de hegemonia nos 90, 2000, e agora é um torcedor que não comemora tantos títulos, mas parece que até, de certa forma, isso tem aproximado. Você tem essa sensação? Você acha que o perfil do torcedor é o mesmo ou ele vem se modificando com o passar do tempo? Não, o torcedor está entendendo o momento do clube e está trabalhando a favor do grupo, do elenco, está percebendo o trabalho da diretoria, está começando a acreditar naquilo que ele está vendo. Se vai acontecer esse ano, o ano que vem, não sei, mas o São Paulo está se aproximando de um bom momento. Quando será? Vamos deixar as coisas acontecerem. Mas o São Paulo está se preparando. Todos que estão um pouco mais próximos podem observar que está existindo uma evolução em todos os sentidos do clube. A prova disso, as contratações que foram feitas ao longo desse ano, em especial, eu falo aí pelo lado muito mais do São Paulo voltar a ter grandes jogadores no seu grupo, que passaram por equipes que chegam sem contestações, naturalmente, num outro momento da carreira,
e a nossa expectativa e esperança é que eles voltem a jogarem dentro das suas melhores condições, mas eu acho que isso é um recado muito claro que o São Paulo está buscando mudanças de comportamento, mudanças de postura, o torcedor está entendendo, o torcedor está tendo paciência com a equipe, e mesmo nessa pequena sequência que nós tivemos com algumas derrotas, eles viram a entrega que houve, o entendimento daquilo que vem acontecendo, tem sido fundamental, e feito com que os jogadores não percam essa confiança de atuarem, de jogarem e de buscarem a todo momento para poder retribuir a tudo isso que temos recebido.